Tá bom. Vamos dar continuidade à nossa série. Vamos falar continuar falando sobre aquilo que Jesus começou, aquilo que Jesus iniciou, a ideia de fazer discípulos, a ideia de pregar o Evangelho, a ideia de não falar propriamente do que a gente quer falar. Nós não somos chamados para falar dos nossos gostos, das nossas preferências, daquilo que o nosso coração, em alguma medida, nutre paixão por aquilo, né? Não somos chamados, embora eu goste muito, e até uso muito isso às vezes como ponto em comum com alguns irmãos, não somos chamados para falar do nosso clube de futebol, né? Das nossas paixões, digamos, de ordem periféricas. Nós temos um comissionamento solene, algo extremamente importante, que é falar de Jesus, que é anunciar Jesus, e que, como disse o próprio Jesus, vocês agora vão fazer discípulos, de perto, de longe, de todas as nações, e farão isso debaixo da minha autoridade. O auxílio, a forma, o meio, tudo que é necessário para que vocês alcancem esse objetivo, condição não vai faltar para isso. Eu estarei com vocês. E aí, na semana passada, eu falei sobre um dos aspectos, ou uma das coisas que caracteriza aquele que está nesse movimento fundado por Jesus, que é um movimento missionário. Fazer discípulo é a minha, é a sua missão, não propriamente a minha, porque eu criei a missão, mas porque eu estou envolvido naquilo que foi definido pela agenda de Jesus. Jesus começou e eu estou, e você está, chamado a proclamar as boas novas. E aí eu falei sobre uma das características. Enquanto a gente faz isso, é necessário que a gente tenha, possua, desenvolva, trabalhe para, ao fazer discípulo, fazer isso por meio de uma fé ardente, uma fé inspiradora, uma fé que promova diante dos olhos de outras pessoas, como é que eu posso dizer? Uma surpresa maravilhosa, de maneira que as pessoas possam ser surpreendidas pela graça de Deus. Então eu li aqui um texto, capítulo 4 do livro de Atos, em que homens, no caso Pedro e João, movidos por essa fé inspiradora, por essa fé ardente, uma vez que estão diante de homens poderosos, no caso o Sinédrio, e depois de terem feito o bem, alguém que estava à porta do templo, durante anos e anos, se dirige a Pedro e João e lhe pede: tem alguma coisa, tem alguma esmola, tem alguma prata, tem alguma coisa que você possa me dar hoje? Coisa que ele fazia todos os dias de sua existência. E a resposta de Pedro e João foi: nós não temos dinheiro, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos Jesus. Então, em nome de Jesus, levante-se e ande. E o homem se pôs de pé. Então, esse bem produzido pelo poder de Deus, pela mão de Deus, pelo Espírito do Senhor, fez com que Pedro e João fossem colocados diante do Sinédrio, e foram interrogados, e foram coagidos, literalmente colocados contra a parede, e instruídos a deixar de falar de Jesus. Não se fale mais sobre esse nome. O Sinédrio, que era formado, digamos, capitaneado, por assim dizer, principalmente pelos saduceus. E o que Pedro e João pregam? A ressurreição, coisa que os saduceus não criam, não acreditavam nisso. E aí eles dizem: olha, vocês não falem mais sobre esse nome, vocês não preguem mais a respeito dessa pessoa.
e não estamos nem um pouco interessados com o que de fato acabou de acontecer, porque todos foram testemunhas do feito. Alguém que estava acostumado a viver anos e anos pedindo esmola, se levantou. Todo mundo sabia de quem se tratava aquele homem. Todo mundo passava por ele ao longo de, para usar aqui uma expressão e uma dinâmica do nosso tempo, nós costumamos nos reunir publicamente aos domingos, né? Ou seja, é como se de domingo a domingo todo mundo ali está vendo, mas não há quem estenda a mão para mudar a condição do homem. Porque estava claro que prata e ouro não tiraria o homem daquela condição. Mas Pedro e João dizem, mas nós temos Jesus. Mas eles são censurados, instruídos, coagidos a deixar de falar sobre esse nome. E a resposta dos discípulos é uma resposta fervorosa, poderosa, uma resposta de fé. Eles vão dizer, nós não podemos deixar de falar do que vimos, do que ouvimos. Em outras palavras, nós não vamos obedecer aos homens, ou a vocês enquanto homens, porque o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, como parte de um pacto estabelecido entre Jesus e seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, jamais deixaremos de falar daquilo que vimos, ouvimos e cremos. Isso mudou a nossa vida. E porque isso mudou a nossa vida, o nosso trabalho é ir na direção do outro com a ideia, com a motivação, com o desejo de ver a vida do outro também mudada. E é o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Hoje, eu quero falar sobre uma outra característica que deve estar presente na vida daquele que é chamado para fazer discípulo. Já falei sobre a fé ardente, inspiradora, fervorosa. É preciso ter esse tipo de fé. Não é simplesmente dizer que crê em algo. Ter fé é diferente de ter credulidade. Credulidade é você dizer que acredita em algo. Ter fé é você dizer que você confia em alguém. Nesse caso, o Senhor. Ter fé é você dizer que não tem os meios, que não tem as condições, mas você confiar nas promessas daquele que te chamou, eu estarei com vocês. Isso é um aspecto. O outro aspecto que eu gostaria de destacar nessa manhã, diz respeito ao compromisso com aquilo que Jesus está comprometido, com a causa de Jesus. Isso é uma palavra importante para a gente nessa manhã, ter compromisso, ter um compromisso. Ter um compromisso é entender que você é parte de uma dinâmica, é parte de alguma coisa que, em última instância, você é responsável em alguma medida por isso. Você está comprometido com algo. Você tem a responsabilidade com algo. Você tem o compromisso com alguém. Você tem a obrigação, e aqui eu queria que você entendesse obrigação, não com aquele senso de pesar, tenho que fazer isso. Não, mas como alguém que tem o privilégio. Como alguém que tem o privilégio. Como alguém que vai falar de maneira solene a respeito daquele que é tudo para a gente, Jesus. E aí eu queria ler com vocês Romanos capítulo 1, versículo de número 16, são as palavras do apóstolo Paulo, para a gente pensar um pouquinho sobre o compromisso com a causa de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, verso 16. Todo mundo achou? Abra aí na sua Bíblia de papel, na sua Bíblia digital, telefone, seu smartphone. Então diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, versículo 16.
pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, também os gentios. Amém? Então está aqui, ou estão aqui, as palavras que, sem dúvida alguma, se a gente quiser falar a respeito de compromisso com uma causa, e essa causa, no caso, o Evangelho sendo levado, sendo anunciado, sendo proclamado em todo e qualquer lugar, se a gente quer pensar em termos de compromisso, eu acho que a melhor figura é o apóstolo Paulo. A figura mais, não que os outros não tivessem esse compromisso, mas falo isso até mesmo pelo fato de termos textos, ou a maioria dos textos que compõem essa compilação de livros que a gente chama de Novo Testamento, ela é produzida pelo apóstolo Paulo. Ela é a razão da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não mede esforços para levar à frente a causa de Cristo. A gente tem aqui uma carta escrita provavelmente aí pelo ano de 57, quando Roma era uma cidade gigantesca para a época. Ela tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes. Olha só, quanto é que tem de habitantes no Rio hoje? Algo em torno de, eu acho que não chega nem 6 milhões, se eu não estiver errado. Mas Roma era uma cidade gigantesca na época. E em Roma havia, nessa época, também uma certa produção literária que fazia parte da dinâmica da cidade. Ali você tinha inúmeros decretos imperiais para serem lidos. Ali você tinha poesia da melhor qualidade. Ali você tinha filosofia moral elaborada com requinte. Tinham mentes brilhantes. E como parte desse conteúdo literário que era produzido ali, a carta de Paulo é endereçada aos romanos, sem que necessariamente Paulo tivesse contato físico com os romanos. Paulo não estava em Roma, sequer conhecia pessoas cristãs que ali estavam, mas ele faz uma carta e encaminha a carta para aquele lugar. E Eugene Peterson, um grande pastor e hebraísta também, ele vai dizer que possivelmente essa carta, nesse momento, não é lida por nenhuma mente brilhante daquele tempo. No máximo ela chega às mãos e está diante dos olhos de gente de menor importância para a época, ou naquele contexto, né? Mas é essa carta que se torna, do ponto de vista teológico, o maior tratado teológico do Novo Testamento, produzida pela mente mais brilhante dentre os seguidores de Jesus, de quem nós temos notícia, o apóstolo Paulo. E aí, esse versículo 16 do capítulo 1, ele faz uma declaração maravilhosa. Eu não me envergonho, eu não tenho nenhum tipo de constrangimento, eu não tenho nenhum tipo de vergonha, nada, eu não sinto nenhum tipo de aversão, nada, nem de ninguém, nem de nada, quando o assunto que está diante de mim é a causa de Cristo. Eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Aqui Jesus já está morto, já havia ressuscitado, já havia aparecido para Paulo, né? Todo mundo sabe disso. Então, quando se fala de boa nova, está se falando
da pregação do Cristo crucificado e ressuscitado. Então Paulo está dizendo, eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que Ele viveu perfeitamente, que Ele deixou a sua glória para se tornar um de nós, mas para viver de uma maneira como nenhum de nós é capaz de viver, para viver de uma forma que Deus é honrado, é glorificado o tempo todo com sua vida, em todo o tempo, com suas palavras, com suas atitudes. E mais, Ele viveu para mostrar a todos o rosto de Deus, a misericórdia de Deus, para ser o abraço de Deus. Então o que eu estou anunciando para mim é motivo de satisfação, de orgulho, mas aqui orgulho não no ponto de vista de soberba, mas de satisfação. Eu não me envergonho porque para mim, e deve ser assim para todos nós, eu estou diante de um comissionamento solene. Eu sou chamado para falar de Jesus, e à medida que sou chamado para falar de Jesus, sou chamado para imitar Jesus entre os homens, para reproduzir Jesus entre os homens, e tudo isso em meio às suas imperfeições, as suas incoerências. Nós temos, o apóstolo Paulo tinha as dele, mas ele está dizendo, eu não me envergonho de ser portador dessa boa notícia, de que Cristo é aquele que viveu perfeitamente, nos salvou, nos justificou, e essa boa notícia tem como força o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Então, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, se eu não me engano, o Miguel leu no nosso grupo na quinta-feira, Atos 20, 24, em que ele vai dizer, a minha vida só tem importância, eu só considero a minha vida importante se eu funcionar assim, como um arauto de Deus, como alguém que está comprometido em anunciar uma palavra bendita, uma palavra transformadora, uma palavra distinta de tudo e qualquer tipo de palavra. O Evangelho na verdade, está acima de tudo, de toda e qualquer literatura, porque na verdade é mais do que letra, é mais do que algo impresso no papel, no pergaminho, é algo que está e pode estar impresso no coração dos homens, e isso faz toda a diferença. Então a minha pergunta é, o que levou o apóstolo Paulo a viver de maneira tão comprometida com a causa de Jesus? A resposta está aqui nesse texto, e pode haver outras respostas em outros textos, mas nesse texto, o que levou o apóstolo Paulo a compreender que estava diante de uma causa solene e valia a pena colocar sua vida, mesmo que fosse colocar a vida em risco para levar isso à frente, o que fez esse homem entender que, no que dependesse dele, do seu comprometimento, o Evangelho seria anunciado em todo e qualquer canto, foi compreender que estava diante de uma boa nova de vida. O que ele tinha para anunciar, o que ele tinha para proclamar, se tratava de uma palavra, de uma boa notícia, e uma notícia que poderia mudar a vida das pessoas, de uma notícia que poderia, na verdade, qualificar a vida das pessoas, de uma notícia que, na verdade, poderia dar o sentido verdadeiro de vida para as pessoas. É o mesmo Paulo que vai escrever aos Efésios, no capítulo 2, dizendo que todo e qualquer homem, a sua condição, mesmo que ele fale, mesmo que ele ande, mesmo que ele, enfim,
transite para um lado e para o outro, a sua condição diante de Deus é de um morto. Espiritualmente, estamos sem Cristo, estamos mortos em nossas transgressões, em nossos pecados. É o que ele declara lá no capítulo 2, versículo 1. No mesmo capítulo, no verso 4, ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo: Deus, sendo rico em misericórdia, transformou minha vida, uma vez que ele teve um encontro com Jesus, ele ganhou um sentido de vida que ele não tinha, os seus olhos passaram a enxergar a vida de uma maneira como ele não enxergava, a sua mente passou a funcionar de uma maneira como nunca antes, com toda a lucidez, com todo o brilhantismo que ele tinha, como judeu de sua época. Tudo isso é convertido, há uma convergência agora para que tudo isso fosse usado para a glória de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho de ser alguém que fala da parte de Deus. Por quê? Porque eu estou falando de algo, porque eu estou falando a respeito de uma notícia, porque eu estou proclamando que ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e que aqueles que creem, que confiam nessa boa nova, terão suas vidas transformadas. E o que vai transformar suas vidas? O mesmo poder que trouxe Jesus, que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Então eu não tenho nenhum tipo de constrangimento, eu não tenho nenhum tipo de vergonha, não há nada que me pare. A minha vida precisa funcionar o tempo todo nesse sentido. Sou um arauto, sou um proclamador, estou comprometido, não com as minhas ideias, estou comprometido não com os meus métodos. A razão da minha existência é uma: Deus me chamou para anunciar o seu poder. Então está aí no verso 16: não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, porque isso é o poder de Deus. Então, uma vez que eu e você estamos ou somos chamados para pertencer a esse movimento missionário fundado por Jesus, nós temos que ser tomados pela mesma coragem do apóstolo Paulo, pelo mesmo entusiasmo do apóstolo Paulo, pelo mesmo senso de privilégio do apóstolo Paulo, e dizer: eu não me envergonho de anunciar o Evangelho. É possível até que a gente, em alguma medida, se envergonhe de um movimento que acontece entre os evangélicos, mas jamais, não confunda as coisas, jamais se deixe ser levado por algum constrangimento quando o assunto for o Evangelho. É muito diferente. Por quê? O Jesus dos Evangelhos é um, e o Jesus de um movimento que muitas vezes não é compatível com os Evangelhos é outro, ou dos evangélicos é outro. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: o meu compromisso é com aquele que tem o poder para mudar, para transformar de maneira graciosa, misericordiosa, a vida de todo aquele que confiar nessa mensagem. É isso que ele está dizendo aqui: não me envergonho da boa nova a respeito de Cristo, porque ao anunciar essa notícia, o poder que há nessa palavra, o poder que emana do Criador dessa palavra, o poder que flui através de pessoas, mas é o poder, vamos assim dizer, manipulado ou conduzido por aquele que é o dono desse poder. Esse poder transforma a vida das pessoas, muda a vida das pessoas. A religião não consegue fazer isso com seus ritos, a religião não consegue fazer isso com seus dogmas, a religião não consegue fazer isso apresentando sua cartilha: isso pode, aquilo não pode.
Isso você deve fazer, isso você tem que deixar de... A religião não faz isso. Ela é incapaz de mudar de fato a realidade última das pessoas. Mas o Evangelho faz isso. Então Paulo está dizendo, não há nenhum constrangimento em abrir a boca e dizer, eu pertenço a Jesus. Eu sou alguém que fala em nome de Jesus, porque fui comissionado por Jesus a fazer o que Ele fez, a anunciar o que Ele anunciou, a me tornar para o outro aquilo que Ele foi, aquilo que Ele, o amor, a misericórdia, a bondade. Eu não tenho constrangimento, porque em última instância, ao fazer isso, ao estar comprometido com a causa de Jesus, presta atenção nisso, eu e você estamos lançando sementes de vida diante daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Eu e você estamos lançando sementes de vida diante daquelas pessoas que estão nos dando atenção. Não porque estamos falando das nossas ideias, mas porque estamos dizendo, ouça, é o Evangelho, o poder de Deus, que pode transformar a sua vida. E o que você precisa fazer então? Você só precisa crer. Isso parece muitas vezes tão simples, tão fácil, não é? Só crer. E isso significa, entre muitas coisas, pelo menos, confiar naquilo que Ele fez. O que você precisa fazer? Nada. Você não precisa fazer promessa para Deus, Senhor, farei isso para que o Senhor me dê. Você não precisa fazer isso, já está feito. Gente, isso promove uma libertação sem tamanho. Isso remove de você culpa. Isso remove de você medo. Isso te dá liberdade, até para você, sendo livre para fazer, você ser capaz de dizer, não farei por amor ao meu irmão. Não farei porque isso não edifica. É legítimo, mas não farei porque não é importante. Importante é fazer aquilo que fomos chamados a realizar em nome de Jesus. Levar as pessoas ao encontro com Deus. Enquanto a gente está aprendendo a obedecer, está também cooperando, ensinando em alguma medida outros a guardar aquilo que Jesus nos ensinou. Para isso a gente precisa do poder de Deus. Para isso devemos estar, antes de tudo, comprometidos com aquilo que Jesus estaria comprometido se aqui estivesse hoje, ou estava comprometido com tudo aquilo que Ele esteve comprometido no seu tempo, nos seus dias. Então, por que Paulo é alguém que leva até as últimas consequências a sua vida, no sentido de ser um instrumento de Deus, estar comprometido com o Evangelho? Porque ele entende que é uma boa nova de vida. É algo que pode, de fato, mudar a vida de uma família, de uma nação, de um bairro. Pode mudar a vida de pessoas. Por quê? Diz o texto, porque são as boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus para salvar todos os que creem. Todos os que creem. Aqui ele faz então uma ilustração, do mundo de então. Primeiro dos judeus, depois os gentios, mas na verdade ele não está querendo fazer aqui distinção, acepção de pessoas. Ele está dizendo o seguinte: qualquer um que crer nessa boa notícia será recompensado com a vida que essas palavras podem produzir em sua existência. Qualquer um. Então isso movia a vida de Paulo. E ele está comprometido com essa causa de Jesus porque é uma boa nova que transforma. É uma boa nova que produz novos seres, novas mentes, novos olhares, novas percepções, novo jeito de olhar para a esposa, novo jeito de olhar para o esposo, novo jeito de fazer negócio, novo jeito de encarar a vida.
Porque a boa nova transforma a vida dos homens. Quantos homens e mulheres com quem você já se deparou, ao olhar para a sua vida, você não tem dúvida. A vida deles hoje é resultado do poder de Deus, da graça de Deus. Se não fosse Deus, como estaria aquela família? Se não fosse Deus, como estaria a minha casa? Se não fosse Deus, como estaria o meu filho? Se não fosse Deus, como estaria eu neste mundo? Isso é resultado da graça de Deus que nos alcançou, mediante a pregação do Evangelho. Um dia alguém te anunciou a boa nova a respeito de Jesus, e você creu. Um dia alguém falou sobre o poder de Deus, e você creu. Um dia alguém comprometido com a causa de Cristo disse: eu quero falar daquele que mudou a minha existência. E você abriu os ouvidos, e você abriu o coração, e você confiou, e você viu os efeitos disso na vida do outro e na sua vida também. Por quê? Porque existem pessoas, e existiram pessoas em sua vida, que se mantiveram fiéis à causa de Jesus, estiveram comprometidos, tomados, imersos com a causa de Jesus o tempo todo. Alguém já ouviu falar de John Wesley aqui? Tirando só a Suelen, que é wesleyana. O compromisso desse sujeito com a causa de Jesus era tão grande, eles são chamados de metodistas justamente porque foi a partir dele desenvolvidos métodos que levassem outras pessoas a conhecer Jesus. Ele chegou a ser proibido de pregar na igreja que o seu pai pertencia. Isso não foi impedimento para ele continuar a pregação dele. Um dia ele falou: a minha paróquia é o mundo. Se eu não prego desse ou daquele outro púlpito, eu prego nas praças. Eu prego em qualquer lugar. A catedral, o púlpito, é do lado de fora. E isso fez com que o Evangelho fosse anunciado. O sujeito andava quilômetros e quilômetros de cavalo para chegar em lugares longínquos para anunciar Jesus. Ele e tantos outros. Por quê? Por que razão? Porque um dia ele experimentou os efeitos da boa nova em sua vida e não se conteve em guardar aquilo para si. Esse é o ponto. Nós não podemos nos conter no sentido de eu tenho Jesus, eu amo a Jesus. Embora todas as colocações, essas frases sejam elas legítimas, esse amor, essa paixão, ela tem que inflamar o nosso coração para que a gente leve Jesus às outras pessoas. Para que as pessoas vejam, percebam os efeitos, as transformações que ocorreram em nós e que também há esperança e pode haver transformação em sua vida. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Porque o Evangelho transforma toda e qualquer criatura que coloca sua confiança em Jesus Cristo. Escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Como é que surge isso? Como é que isso acontece? Isso é resultado do poder de Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus. Uma vez que alguém dá crédito à boa nova, ele não somente experimenta a transformação de dentro para fora, como também se torna um instrumento de transformação nas mãos de Deus.
ele é transformado e se torna agente de transformação também no mundo. É isso que movia a vida do apóstolo Paulo. É isso que vai fazer o apóstolo Paulo dizer: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho renova a nossa mente, o Evangelho transforma os nossos corações, o Evangelho transforma o nosso caráter, o Evangelho faz as escamas dos nossos olhos caírem. Isso tudo para ficar no exemplo só de Paulo. O Evangelho nos santifica. O que transforma não são os nossos discursos moralistas. Você, em alguma medida, é chamado também para ser pastor de alguém. Esse é um desafio para todos vocês. Então, sempre que você estiver diante de alguém, com o objetivo de cuidar de alguém, nunca entre pelo viés do que isso é certo, isso é errado. Tente procurar compreender pastoralmente a situação. Por que fulano me procurou? Por que ele está assim? Por que ele trouxe essa questão? Não basta dizer para as pessoas: você está errado. Não basta dizer para as pessoas: o caminho é torto. Porque quando você entra nessa conversa, a partir de um discurso moral simplesmente, o que é certo, o que é errado, isso não transforma a vida do outro. Isso não faz com que o outro seja acolhido, recebido. O movimento fundado por Jesus requer dos seus seguidores, daqueles que são chamados para dar continuidade ao que ele começou, alinhamento e comprometimento com a sua causa. Não abra a Bíblia para falar do que você pensa. Não abra a Bíblia para falar dos seus gostos. Abra a Bíblia para pregar o Evangelho. Gente, isso é totalmente diferente. Não abra a Bíblia para falar daquilo que é bom para você, que é parte da sua cultura, dos seus costumes. Fale do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma todo aquele que nele crê. Esse é o ponto. Então, como nós podemos dar continuidade àquilo que Jesus começou? Dando razão àquilo que é o poder de Deus, o Evangelho. Levando as pessoas aquilo que Jesus levou, a boa notícia. É isso que transforma, é isso que muda. E a minha pergunta para você nessa manhã: quanto daquilo que você é, daquilo que você afirma crer, quanto disso de fato significa comprometimento com a causa de Jesus? Estaria você mais comprometido com seus interesses ou com a causa de Cristo? A gente vive um tempo muito estranho, em que muitos que afirmam serem seguidores de Jesus estão muito mais comprometidos com seus próprios interesses. Mas a nossa vocação, o nosso chamado para fazer discípulos passa necessariamente pelo comprometimento com a causa de Cristo. Ou a gente prega Cristo, ou a nossa pregação não vale de nada. Ou a gente anuncia o Evangelho, ou a nossa pregação não agrega nada à vida das pessoas. Por uma razão óbvia, conforme diz o texto. Porque o Evangelho, e tão somente o Evangelho, é o poder de Deus para transformar, para mudar a vida de todo aquele que nele crê. Amém?